No período da grande tribulação, que a gente falou que dura 7 anos, nós teremos a figura dessas duas testemunhas, que a Bíblia mostra no Apocalipse capítulo 11, versículo 3 até o 12, qual vai ser a atividade delas. Então a gente está falando de um período onde o anticristo, o homem da iniquidade, o homem que será ungido pelo próprio Satanás para poder entrar em ação e conduzir o mundo durante esse período, e ali liderando a política, liderando a religião, o comércio, e fazendo acordos e assim por diante. Mas, enfrentando essa ação do anticristo, nós teremos então essas duas figuras. E já se falaram muita coisa sobre as duas testemunhas. Alguns dizem ser Elias, Moisés, Enoque, e apontam até outros. Tem um teólogo que chega a dizer que Deus vai desenterrar a arca de Noé, para que a arca de Noé seja uma das duas testemunhas. Então, você pode perceber que as pessoas vão até o absurdo, para arrumar argumento. E o que são essas duas testemunhas? São duas pessoas que agirão de uma maneira profética, combatendo a ação do anticristo, resistindo à ação do anticristo. As pessoas dizem ser Enoque e Elias, porque eles não passaram pela morte. A Bíblia diz que eles foram trasladados, então eles precisariam voltar, morrer e depois ressuscitar para entrar no padrão, de todo ser humano. Mas vamos colocar nesse mesmo nível de não morrer, não provar a morte, a Bíblia vai colocar a gente como igreja que será arrebatada no mesmo nível, porque nós não vamos provar essa morte física, seremos transformados em corpos gloriosos e subiremos ao encontro do Senhor. Então, irmãos, não adianta a gente colocar aqui argumentos especulativos, porque isso ainda não foi revelado, tá? É um período que eles estarão trabalhando. Pode passar para mim. E o papel deles na grande tribulação é pregar contra o sistema do anticristo por 1260 dias. Serão intocáveis, terão poderes dados por Deus. O anticristo não terá poder contra eles, poder sobre a natureza, serão mortos pela besta, e as suas mortes serão motivos de festa. Seus corpos ficarão expostos por 3 dias e meio e ressuscitarão, causando espanto, subirão ao céu à vista de todos. Então, o papel deles, irmãos, é de pregar. A gente entra pela lógica que Deus nunca ficou sem testemunha na terra. Nos piores períodos da igreja, os piores períodos da humanidade, Deus sempre esteve presente no planeta, agindo de alguma maneira. Você pode ver lá no Gênesis, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, era uma escuridão tremenda, mas lá estava o Espírito de Deus pairando sobre aquele abismo. E no período negro da história da igreja, no período da Idade Média, onde muita coisa ruim aconteceu, é conhecido como período das trevas, onde o cristianismo mergulhou num caos. Mesmo ali, irmãos, existiam homens fiéis a Deus que seguraram a bandeira do Evangelho, tá? E alguns pregam que com o arrebatamento da igreja, o Espírito Santo sai junto. Eu estou colocando aqui, irmãos, linhas teológicas de pessoas que pregam. Há algum tempo atrás, na minha época de adolescente, de jovens, o curso teológico que a gente tinha, não sei se vocês vão lembrar, um disco chamado A Última Trombeta. E ali eu ouvia aquele disco e eu ouvia de novo e ficava aterrorizado com o que era narrado no disco. Então, o que eu sabia de teologia era aquilo ali. E ali dizia, a gente aprendeu assim, que a Bíblia, depois do arrebatamento da igreja, da volta de Jesus, se tornará um jornal sem unção, sem poder nenhum, E aí as pessoas vão ler a Bíblia e não vão compreender, porque o Espírito Santo não estará mais aqui. Então essa era a ideia que se tinha. Mas, irmãos, o Espírito Santo é Deus, e Ele é onipresente. Ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, em qualquer situação.
Mesmo que ele quisesse se ausentar, ele não teria como ele dizer assim: eu vou abandonar o planeta, porque ele é onipresente, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. E mesmo, irmãos, que aconteça o arrebatamento da igreja, o Espírito Santo não entrega isso 100% ao controle de Satanás. Existe um limite para ele operar. E aqui a gente vai ver, irmãos, essas duas testemunhas, lógico que estarão sendo usadas pelo Espírito Santo para resistir ao trabalho do anticristo, perseguindo Israel, perseguindo cristãos, nesse período de sofrimento que a gente está falando aqui da grande tribulação. Então, são dois personagens com um ministério profético semelhante, lógico, fala que é Elias, porque o ministério dele será semelhante ao ministério do profeta Elias, por isso que há essa confusão. Então, qual que é o nosso pensamento? A gente não bate o martelo nessas questões, nós não afirmamos, nós não damos nome para esses personagens que atuarão aqui no período da grande tribulação. Próximo. Mas além deles, nós teremos a figura de 144 mil judeus. E aí quando a gente olha para o texto de Apocalipse 7 e Apocalipse 14, a gente vai identificá-los, tá? Algumas bíblias de estudos dizem que esse número, 144 mil, é um número simbólico, que não seria. Mas a Bíblia diz que serão 12 mil de cada tribo, das 12 tribos de Israel. 12 mil vezes 12, 144 mil. E só que por causa do perfil deles, que serão virgens, homem que não vai conhecer mulher, e terão uma marca, tudo. Aí as pessoas acham difícil de juntar tantos jovens assim. Só que quando você olha para a história de Israel agora, para o Israel moderno, não é difícil de encontrá-los, tá? Quando você olha para os ortodoxos, os judeus mais severos, mais radicais, eles estão se preparando, irmãos. E eles têm uma cultura, eles têm uma rotina que eles seguem, entendeu? E se preparam para isso. Não vivem como os demais homens vivem. Eles vivem de forma diferente. Eu estive numa cidade chamada Antuérpia, na Bélgica, e lá a maioria dos comerciantes, dos profissionais são judeus. E aqueles judeus ortodoxos, que você encontra com eles na rua assim, ó. E a especialidade deles é trabalhar com diamante. 80% do diamante do planeta passa pela mão dos judeus na cidade de Antuérpia. E lá você encontra judeu assim, aos montes. Porque as pessoas olham para Israel, um país pequenininho, território pequenininho, acham que é impossível de Deus cumprir essa profecia. Mas não é, irmãos. Existem escolas, sabe, que cuidam disso o tempo todo, de preparar uma geração para esse serviço. Se você começar a pesquisar, o pastor Israel, ele é muito aprofundado nisso. Eu brinquei aqui, mas ele é um ótimo professor de escatologia. Eu vejo os vídeos dele lá no YouTube. E aí, existem hoje, irmãos, pessoas que estão treinando o ministério sacerdotal, crendo que o templo vai ser reconstruído, e vai, no milênio, o terceiro templo, e eles têm que estar prontos para quando começar, já não ter que arrumar mais nada e ter que aprender nada, já está tudo ali, tudo certinho. Então eles estão preparadíssimos para quando voltar algumas coisas no templo, eles já estarem preparados para todos os rituais, todas as cerimônias de Israel. Estão em busca da novilha vermelha, né? Que a novilha vermelha, quando Deus instituiu, tinha que ser uma novilha vermelha, ela tinha que ser queimada, as cinzas dessa novilha tinham que ser separadas, e essas cinzas serviam para purificação nas cerimônias, e estava muito difícil de conseguir a tal da novilha vermelha, e recentemente descobriram no Canadá essa espécie de vaca que tem a pele, o pelo todo vermelho. Então, irmãos, tudo isso são sinais que vão tudo convergindo para o cumprimento das profecias. Amém?
Então, irmãos, esse trabalho dos 144 mil judeus é também de evangelizar o mundo naquela época. Existe às vezes um pensamento da nossa parte, e eu já ouvi gente brincar com isso, que se a gente quiser retardar o arrebatamento da igreja, a volta de Jesus, é só não pregar o evangelho na totalidade, porque enquanto o evangelho não for pregado em todo o mundo, não virá o fim. Então, se a igreja não prega, Jesus não pode vir. Mas, queridos, depois da volta de Jesus, haverá atividade. As duas testemunhas pregarão. Agora, esses 144 mil judeus, posso passar o próximo slide? Eles terão, irmãos, um trabalho super importante nesse período, de chegar aonde a igreja não chegou, para levar o conhecimento de Deus a essas pessoas. Existem tribos isoladas, irmãos, que ninguém acessou ainda, ninguém chegou lá, ninguém aprendeu ainda o idioma. Quando eu tenho um amigo, ele é índio, indígena, não pode falar mais índio, é indígena. Ele ministra para os chavantes. Ele já está conseguindo traduzir a Bíblia todinha para eles. Lógico que algumas mudanças. O indígena não conhece neve. E como é que você vai explicar para o indígena que o pecador pode ser limpo e ficar mais branco que a neve? E os indígenas brasileiros não conhecem neve. Aí ele falou para mim, é Silvério o nome dele, ele falou para mim que nessa parte onde tem a neve, para explicar para eles compreenderem que se os nossos pecados, né, pode se tornar branco como a neve, ele usou a palavra polpa de coco no lugar de neve. Aí o indígena entende. Então a Bíblia ainda está sendo traduzida para alguns idiomas, dialetos. Então, mesmo, irmãos, que a igreja pregue e evangelize, muita gente ficará sem ouvir sobre Deus, sobre Jesus. No Oriente Médio, nos países islâmicos, hoje está havendo um grande número de conversão, mas não é pela pregação da igreja. Jesus está aparecendo em sonhos para muçulmanos, pregando para eles, se apresentando, e eles se convertem no sonho, aceitam Jesus. Houve um caso de um lá, e quando alguém se converte, não pode contar para ninguém, porque a própria família denuncia para as autoridades. Então, um senhor não aguentou, aceitou Jesus, achou tão bom aceitar Jesus, que não aguentou segurar a informação, e chamou o irmão dele e falou assim, eu tenho que te falar o que aconteceu comigo. Eu sei que você vai me entregar para as autoridades, mas eu não posso esconder o que aconteceu na minha vida. O que foi? Eu agora sou um cristão. Eu aceitei Jesus como Salvador. Aí o irmão dele falou assim, fique tranquilo, que eu também sou crente. Mas quem pregou para você? O próprio Jesus entrou no meu sonho e me evangelizou, e hoje eu também sou cristão. Então, queridos, o trabalho desses moços que estarão atuando na grande tribulação é para levar, olha o que a Bíblia diz, que eles vão levar o conhecimento, a fama do Senhor a esses lugares remotos. Quando você vai para a Amazônia, eu morei 15 anos em Rondônia, lá é a Amazônia Legal, mas eu conheci, irmãos, nós moramos, o sítio que meu pai comprou, foi adquirido da mão de indígenas praticamente. Então, a gente via eles de perto ali, eles zero conhecimento sobre Deus. Sabe? As ONGs entram com a maior facilidade para escravizá-los e dominá-los e explorá-los. Mas os missionários agora estão sendo impedidos de levar o evangelho até onde eles estão. Mas esses homens aqui, os 144 mil, estarão disponíveis para levar o conhecimento de Deus até onde eles estiverem. Amém? Próximo slide. E é um grupo separado, que eles vão aparecer no capítulo 14 agora, diante de Deus. Fazendo o quê? Adorando, cantando. E a Bíblia diz que eles vão cantar um louvor que ninguém consegue aprender. Algo extraordinário. Então eles são separados. E aí eles vão aparecer agora diante do Senhor. Então, queridos, no período da grande tribulação, só para a gente entender, haverão duas forças opostas. A força do anticristo com o falso profeta, fazendo aqueles milagres que a gente falou, impressionando as pessoas, mas haverá
haverão aqui o grupo das 2 testemunhas e o grupo dos 144.000 fazendo oposição a todo esse trabalho maligno que acontecerá na grande tribulação. Até aqui tudo bem, gente? Então vamos lá. Pode passar para mim. Essa guerra de Gog e Magog, a gente vai ver ela, dependendo da linha que a gente pega para estudar, tem essa guerra Gog e Magog que acontece aqui na grande tribulação, e ela vai ganhar esse mesmo nome lá na frente, depois, no final do milênio, quando Satanás fizer a rebelião contra Jesus, no finalzinho do milênio, e lá também é chamado de Gog e Magog, tá? Mas essa aqui é uma Gog e Magog físico. O que vai acontecer? Ezequiel 38, então subirás, virás como uma tempestade, far-te-ás como uma nuvem para cobrir a terra, tu e todas as tuas tropas e muitos povos contigo. O 12, e isso a fim de tomar o despojo, de arrebatar a presa, tornar a tua mão contra terras desertas que agora se habitam, contra o povo que se ajuntou dentre as nações, a qual tem gado, possessões e habita no meio da terra. Para a gente resumir, o que é que vai acontecer nesse período da grande tribulação? A gente vai entender daqui a pouquinho que haverá um período de falsa paz, 3 anos e meio, e quando encerrar esse 3 anos e meio que Israel quebra o acordo com o anticristo, começa a perseguição contra Israel. Israel, ela será, vamos colocar aqui, sofrerá angústias no tempo da grande tribulação, padecerá a fúria do anticristo, a fúria das nações. E aí você imagina quando Israel quebra o acordo com o anticristo, está tudo bem, de repente uma nação pula fora e bagunça todo o acordo. Então Israel agora vira alvo de todas as nações. E o que eles vêm fazer contra Israel no período da grande tribulação? Vêm roubar a riqueza, roubar os despojos. Aí você pensa assim, o que é que tem de valioso em Israel? Um país pequenininho, maior parte deserto, a água que tem é do Mar da Galileia. O que é que as nações querem contra um país tão pequeno? Eles têm muita tecnologia, a ciência avançadíssima, tecnologia de ponta, tudo isso eles são bons. Mas o que é que eles vêm buscar em Israel? E eles vêm do norte, eles vêm. Você pode olhar o mapa ali, pega o mapa de Israel, aí você vai ver aonde que vai passar a linha, sentido norte. Ali são algumas nações que a Bíblia vai mostrar que virão, Gog e Magog. Gog é o líder, é o príncipe, Magog é o seu povo. E eles vêm contra Israel para fazer o quê? Roubar a riqueza. Que riqueza então? Você já ouviu falar no Mar Morto? Quem já ouviu falar no Mar Morto? Segundo alguns teólogos assembleianos, entre eles Abraão de Almeida, Napoleão Falcão, e alguns outros, o que existe no fundo do Mar Morto, de minérios, que ninguém nem sabe que tem lá, eles imaginam, mas existe tanta riqueza, que o Mar Morto ele não evapora. O Rio Jordão nasce no Monte Hermon, a neve derrete, vai formando um riozinho, e aí forma o Rio Jordão. O Rio Jordão abastece o Mar da Galileia, o Mar da Galileia solta a sua água e anda mais um pouco e cai no Mar Morto, e dali a água não sai. Então há quantos anos está sendo acumulado água e ela evapora, quantidade de sal, lá o corpo humano não afunda. Só as lamas do Mar Morto é um recurso para tratamento de beleza, tratamento de doença de pele e muitas outras enfermidades. Alguns resorts que estão lá cobram caro os spas que estão ali para receber as pessoas para fazer tratamento de algumas doenças. E segundo esses teólogos, o que existe no fundo do Mar Morto dá para comprar a Europa várias vezes e pagar à vista. Agora você imagina um lago represado, que vai retendo tudo há anos e anos que está acontecendo. Então o que tem lá interessa às nações. O que tem lá interessa aos governantes. Nós estamos vendo aí muita notícia sobre terras raras,
O Brasil agora, o estado de Goiás, vendendo terras raras para os Estados Unidos, a Amazônia e tantos outros lugares que possuem minerais raros que servem para quê? Para tecnologia, para fabricação de armas. Sabe lá o que existe mais aí por trás desses projetos. Então, irmãos, quando as nações veem Israel enfraquecida, eles vão tentar se apoderar desse povo, destruir e exterminar do mapa. Acabar com Israel em busca do quê? Dos despojos. O que é despojo? Despojos, pode passar, é o resultado daquilo que se adquire numa guerra, numa batalha. O perdedor entrega tudo. Mas olha o que a Bíblia diz sobre isso aqui. Porque chamarei, o próprio Deus, chamarei contra Gog a espada. Sobre todos os meus montes, diz o Senhor Jeová, a espada de cada um se voltará contra o seu irmão, e contenderei com ele por meio da peste, do sangue, da chuva inundante, e grandes pedras de saraiva, fogo e enxofre farei cair sobre ele, sobre as suas tropas, sobre os muitos povos que estiverem com ele. Assim eu me engrandecerei, me santificarei, me farei conhecer aos olhos de muitas nações, saberão que eu sou o Senhor. Então é o próprio Deus atraindo esses povos para um lugar só, para ali despedaçá-los de uma vez só. Nos montes de Israel cairás, tu e todas as tuas tropas, e os povos que estão contigo, e as aves de rapina, e as aves de toda a asa, e os animais do campo, te darei por pasto. Por que eu estou, no meu estudo, eu não coloco esse tema Gog e Magog, mas o que está acontecendo hoje, no contexto geopolítico, de palestinos, o Líbano, a faixa de Gaza, e agora, por último, Irã. Então se parece muito com o que vai acontecer nesse período aqui. Só que o que está descrito aqui não está batendo com o que está acontecendo agora. O Irã que está sendo atacado, hoje a gente percebe que eles não têm força para reagir contra Israel. E os mísseis que eles dispararam contra Israel, a tecnologia israelense conseguiu abater os mísseis no ar. Então eles não chegaram a invadir as montanhas de Israel. Mas nesse período aqui que a gente está falando, eles vêm com outras nações aliadas a ele, com sangue nos olhos, para aproveitar a fragilidade de Israel e tentar destruí-lo e exterminar do mapa. Mas a Bíblia diz, em Ezequiel 39:11, e sucederá que naquele dia darei ali Gog e Magog um lugar na sepultura em Israel, o vale dos que passam ao oriente do mar, se espantarão os que por ele passarem. Ali sepultarão Gog e toda a sua multidão, e lhe chamarão vale da multidão de Gog, e a casa de Israel os enterrará por 7 meses para purificar a terra. Então, que nações poderiam ser essa? Então aí vai dependendo da linha teológica. Então alguns dizem ser Rússia, o próprio Irã, que está bem ao norte de Israel, outras nações que existem por ali, que não gostam de Israel, não vão com a cara de Israel, e que virão se aproveitar de uma situação para poder se apoderar e destruir Israel do mapa. O porquê de tanto ódio contra esse povo? Esse povo, irmãos, Deus escolheu como um povo sacerdotal. E através desse povo é que toda a terra seria alcançada. Com a recusa deles de aceitarem Jesus, esse papel passou para a igreja. Só que Deus, ele tem um negócio sério com Israel. Deus nunca abandonou e nunca vai abandonar Israel. Israel já sofreu, irmãos, em muitos cativeiros. Se você olhar a história do Egito, tentaram matar os meninos para que os homens não se criassem. E Deus interferiu, salvou aquela geração de judeus, de hebreus na época, né? E aí vieram outros cativeiros, Israel pecava, Deus tinha misericórdia e reerguiam. O povo, as cidades foram destruídas várias vezes, Jerusalém foi destruída várias vezes, o cativeiro assírio, depois o cativeiro babilônico. E por último, no ano 70, a chamada diáspora, quando Roma invadiu Jerusalém, destruiu o templo, esparramou Israel pelo mundo. Israel ficou do ano 70
até 1948, morando na Europa, morando na Rússia, na Alemanha. Você vê o Holocausto, 6 milhões de judeus morreram. Era para ter desaparecido. Eu sempre brinco, irmãos, e o brasileiro, ele muda de estado. Em 3 meses ele perde o sotaque de onde ele nasceu e começa a falar igual os outros. Agora, o povo judeu ficou 2000 anos espalhado na terra. Eles mantiveram a cultura, mantiveram tudo eles guardaram e preservaram. E preservaram inclusive o idioma. E quando eles voltaram, e quando Israel foi declarado nação outra vez, 14 de maio de 1948, o brasileiro Oswaldo Aranha era secretário da ONU. Ele com um grupo de presidentes, depois da Segunda Guerra, fez com que Israel fosse considerado o país, nação outra vez. E aí se cumpre uma palavra: pode uma nação surgir num só dia? E no 14 de maio de 1948, Israel ressurge como nação. E eles voltam para suas pátrias, para sua pátria. Tem uma profecia que diz que Israel está voltando como pombas nas janelas, entre as nuvens. Naquela época que isso foi escrito, irmãos, ninguém tinha ideia do que era isso. Gente na janelinha, no meio das nuvens. E foi exatamente isso que aconteceu depois de 1948. Os judeus esparramados na terra começaram a voltar. E a história diz que ao voltarem para Israel, uma terra onde eles não nasceram no estrangeiro, mas eles voltaram com amor àquele pedacinho de terra, e das janelas eles abriam para ver a chegada. Se cumpriu a profecia, parecia pombas na janela, entre as nuvens, mas era o povo de Israel voltando. E cumpriu-se a profecia, a nação surgiu num dia só. Então Deus nunca abandona Israel, e Paulo fala disso em Romanos 13. Desprezou então Deus de Israel, quer dizer que agora é só igreja, e que Israel foi rejeitado? Aí ele diz, não, rejeitado por um tempo, mas Deus não abandonou o seu povo. E aí, irmãos, quando é que isso vai ser restabelecido plenamente? No milênio, quando Jesus vier reinar no milênio. A Bíblia diz, e a gente entende, que o trono será devolvido para a família do rei Davi, através de Jesus, o filho de Davi. Então, por isso que as nações têm ódio de Israel. E não são só as nações, o próprio diabo odeia Israel. Tentou matá-lo no cativeiro. Você lembra da rainha Esther? Você lembra do Mardoqueu enfrentando quem? O Amã, que queria matar todo mundo. E aí, através de uma ação divina por meio da rainha Esther, o povo foi protegido. E a história bíblica diz que Israel então se apoderou dos inimigos, irmãos, e tomou tudo que os inimigos tinham em pleno cativeiro. E quando eles conseguiram se livrar da morte mais uma vez, eles instituíram uma festa, troca de presentes, até o dia de hoje. Então o ódio de Satanás, das nações ímpias contra o povo de Israel é tremendo. Então eles vêm para destruir, mas o Senhor interfere de uma maneira maravilhosa e de forma sobrenatural. Israel é mais uma vez protegida por Deus. Tá bom, gente? Então essa é a batalha de Gog e Magog. Beleza? Pode passar. Agora, dentro da grande tribulação, nós temos um período que a Bíblia chama de flagelos. É o tempo da ira de Deus. É o dia do Senhor. É o dia da vingança. Então, nessa abertura dos selos, que está em Apocalipse capítulo 1, a gente vai olhar uma figura, capítulo 1 não, Apocalipse 6. Mas no capítulo 5, vocês lembram da história de João, que chorava muito? Ele via um livro na mão de uma pessoa, e ninguém era digno de olhar para o livro, nem desatar os seus selos, nem ler. E aí ele chorava muito. Porque aquele livro ali conta a história da humanidade. Conta a história do futuro da humanidade. E quando João chora copiosamente, ele pensa assim: se esse livro não for aberto, não adiantou nada ser crente. Se o livro não for aberto, ninguém vai saber o final da história. O livro precisa ser aberto.
E apareceu alguém e disse: João, não chores, fique tranquilo. Eis aqui o leão da tribo de Judá, que venceu para abrir os livros e desatar os seus selos. Então aí quando Jesus abre, no primeiro selo, aparece já então a primeira praga, que a gente chama de flagelo, né? E aí a gente vai ver, são 21, e aí a gente também vai desembaraçar um negócio aqui. São 3 séries de 7 castigos, 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. E alguém junta tudo isso e transforma num conjunto de 7. A nossa linha teológica ensina que é uma sequência, um após o outro, tá? Então vamos lá. Quando eu não vou ler o texto, irmãos, e como eu disse, esse estudo vai ficar à disposição dos irmãos. Pode passar. Quando ele, e havendo o cordeiro aberto um dos selos, eis que ouvi 4 animais, que dizia com voz de trovão: vem ver. E eis olhei um cavalo branco, que estava sentado sobre ele, tinha um arco, foi-lhe dado uma coroa, saiu vitorioso para vencer. Então esse primeiro selo mostra um cavalo branco. Aí, que figura, irmão, você tem que entender que o livro do Apocalipse é um livro que usa figuras de linguagens, tá? Quer dizer que vai ter um cavalo, uma autoridade andando nesse cavalo branco por aí. É uma maneira de colocar para a gente de uma maneira que a gente possa compreender. Mas na verdade é o quê? É um período na administração do anticristo que as pessoas vão entender que aquilo ali é legal, é uma paz, é um período bom. Então a gente chama isso de falsa paz. Provavelmente são os primeiros anos, os 3 anos e meio, os primeiros 3 anos e meio do acordo do anticristo com as nações e com o povo de Israel. E aí está tudo bem, os problemas resolvidos, ele conseguiu colocar fim nas guerras, o templo em Jerusalém está reconstruído, e Israel não está perturbando ninguém, ninguém perturbando Israel, está uma paz. Remédio para todo mundo, comida para todo mundo, aí tá beleza, 3 anos e meio de falsa paz. Então isso é o cavalo branco. Por que a gente não fala que ele é Jesus? Que geralmente cavalo branco, cavalo branco podia ser Jesus. Vai aparecer lá na frente outro cavaleiro, aí é Jesus. Mas esse aqui é a figura do anticristo, tá? Que é período de falsa paz. Quanto tempo dura? 3 anos e meio. Então, nesse período de tribulação, haverá essa falsa paz. Só que o apóstolo Paulo fala: quando vos disserem paz e segurança, então vos sobrevirá repentina destruição. Então é aquilo que o anticristo vai fazer para preencher os buracos que ficaram. Os profissionais que sumiram, desapareceram, as guerras que precisam terminar, e o anticristo precisa passar a imagem de que ele é o homem que vai resolver todo tipo de problema. Então as pessoas caem na conversa dele. Aqui a Bíblia está dizendo que foi dado um arco, é guerra, né? E uma coroa, autoridade. Saiu vitorioso e para vencer, mas não diz que ele venceu. Saiu vitorioso e para vencer, era o aspecto, a imponência dele, tá bom? Segundo cavalo, segundo selo. E havendo aberto o segundo selo, ouvi um segundo animal dizendo: vem ver. Saiu outro cavalo vermelho, que estava sentado sobre ele. Foi dado que tirasse a paz da terra e que se matasse uns aos outros. Foi-lhe dado uma grande espada. Então esse cavalo vermelho é outro período agora começa para valer mesmo. Então acabou aquela vida boa que tinha sido apresentada, e agora começa o período de Satanás se revelar, entendeu? Se revelar ao mundo, e o anticristo mostrar verdadeiramente quem ele é. E aí começam as guerras. Então, aqui provavelmente já entra aquilo que eu falei de Gog e Magog, as batalhas travadas, especialmente contra o povo de Deus, e assim por diante. É lógico, quando você olha no contexto hoje, político, Israel tem seus aliados. Israel tem as nações que o protegem. A Bíblia chama eles de leão e os leõezinhos, que são amigos de Israel. Quem é a nação que tem a figura do leão? A Inglaterra, a figura do leão. Quem são os leõezinhos?
os filhotes da Inglaterra. Quem são os filhotes da Inglaterra? Estados Unidos, Canadá, Austrália, que ajudam Israel a se proteger. Quando você olha na história do Holocausto, na volta de Israel para sua terra em 48, a Inglaterra teve um papel importante no cuidado, na proteção daquela nação que estava nascendo. Tá? Então, essas nações, elas vão tentar proteger Israel, como fazem hoje. Você está vendo a guerra lá? Está lá Estados Unidos e Israel, tudo junto. Um ajudando o outro. Né? Agora é sua vez, vai lá e joga bomba. Agora é minha vez. Então está sempre ali. O acordo que está sendo proposto, que ontem ia ser selado o acordo, não houve. E para que haja o acordo entre Irã e Estados Unidos e acabe a guerra, tem que colocar Israel na pauta. Senão, não há acordo. Então, é por isso que nesse período, irmãos, vai haver então o período de guerra durante o período da grande tribulação. Terceiro cavalo, cavalo preto. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi um terceiro animal dizendo: vem ver, olhei. Um cavalo preto que sobre ele se sentava, tinha uma balança na mão. Ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro, 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. O que há depois de uma guerra? Fome. Então toda guerra vai produzir fome, a escassez. Essa mexida que está tendo lá já aumentou o preço do combustível. Na guerra da Ucrânia, quando começou, a Ucrânia é conhecida como celeiro da Europa. Então quando começou a guerra, todo mundo ficou com medo de ficar com fome, né? E aí vamos dar um jeito aqui. O Bolsonaro foi lá buscar adubo, que é usado no Brasil. Então depois de uma guerra, quando se fecha, irmãos, as fronteiras, não vai comida nem para lá e nem para cá. E existem países que não plantam. Não é igual o Brasil, que se fechar a fronteira, até nós acabar com todas essas vacas que tem aí, demora. A produção, né, que tem no Brasil, né, a gente aguenta um pouco. Pode faltar outras coisas. Mas imagine país que não planta nada, que compra tudo de fora. Então, como fica se fecha as fronteiras? Então, agora começa a questão da fome em toda a terra. Então, o preço, a Bíblia está dizendo aqui que vai aumentar o preço das coisas, e muito regulado, e ainda manda tomar cuidado aí com o azeite e com o vinho. Quarto cavalo, amarelo. E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia: vem ver. Olhei um cavalo amarelo que estava sentado sobre ele, tinha por nome Morte. E o inferno seguia. Foi-lhe dado poder para matar a 4ª parte da terra com espada, e com fome, com peste e com as feras da terra. Então, esses 4 selos aqui, são os 4 primeiros, eles vêm apresentados como 4 cavalos. Então, já no segundo período da grande tribulação, tá? Que vem para punir Israel, punir os desobedientes e assim por diante. 5º selo. Aqui há uma abertura para uma visão dos mártires na glória. E o que são esses mártires aqui? Depois você olha esse texto, ele tá reduzido aqui. É Apocalipse 6, 9 e 11. Quando João está olhando tudo isso, ele tem uma visão do altar de Deus. E o que ele vê lá? Ele vê pessoas clamando e pedindo: até quando o Senhor não vai vingar o nosso sangue dos que habitam na terra? E foi dado para eles um tempo para eles repousarem, completar o número de seus conservos, irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Então, quem são esses mortos que aparecem agora nessa visão de João no 5º selo? Você sabe que durante o período da grande tribulação, haverá uma perseguição tremenda contra os servos de Deus. Você imagina um sujeito que conhece a Bíblia e diz assim: eu não aceito o governo do anticristo, eu não aceito a marca da besta, eu não me curvo, eu não me dobro. O que você acha que vai acontecer com esse sujeito? Que vai declarar: não, eu sou crente. Que enquanto estava em paz, nunca se preocupou com isso. Mas agora, diante da iminência
do castigo, da chegada do fim, essas pessoas olham e dizem, a minha única chance agora é me arrepender. Porque eu não posso me curvar ao anticristo. Se eu receber essa marca consciente, aí acabou para mim. Acabou. Então, esses serão perseguidos pelo anticristo. Aí você pensa assim, mas é só um tirinho na cabeça, está resolvido? Será, gente? Se Hitler, no Holocausto, ele soube torturar judeu, abrindo barriga de mulher grávida, tirando o neném, colocando um gato e costurando. As atrocidades do Holocausto, você olha lá, você arrepia. Você imagina o que o anticristo é capaz de fazer nesse período. Então essas pessoas que são mortas nesse período de perseguição, elas vão sendo colocadas num lugar provisório de descanso. E aí eles estão reclamando, João está vendo eles reclamar, até quando o Senhor não vinga o nosso sangue dos que habitam na terra? Aí falaram para ele, não, aguenta mais um pouco, que vai chegar mais gente aqui. Então por enquanto vocês descansam, fiquem tranquilos, porque tem mais gente para morrer. E aí, irmãos, a gente depois vai falar disso aqui outra vez, para a gente compreender e fechar esse assunto. Tá bom? Sexto selo. Sexto selo, nós temos que entender, não sai do raciocínio. Quem está mandando no mundo? Anticristo. E quem é que está governando? Ele e as 10 nações que se aliaram a ele. E agora, uma anarquia acontece. E havendo aberto o sexto selo, olhei uma nuvem, grande tremor de terra, o sol se tornou negro como saco de silício, a lua se tornou como sangue, as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os figos verdes, abalada por um vento forte. O céu retirou-se como um livro que se enrola, todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar, e os reis da terra, e os grandes, os ricos, os tribunos, os poderosos, todo servo, todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos, caia sobre nós, escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono, e da ira do cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, quem poderá subsistir? Então, esse período, irmãos, é um período crítico nesse ambiente da grande tribulação, onde Deus começa a mexer na estrutura física do planeta. Lógico, eu falei aqui na abertura, estrela, se ela um dia cair, ela não vai cair no planeta Terra. Ela vai cair, não sei aonde, outra galáxia, mas aqui ela não cai. Então, provavelmente o que João está vendo aqui nesse cenário, que ele deu o nome de estrela, são armas, bombas, mísseis, satélites e outros equipamentos que, na visão dele, pegando fogo, incendiando e caindo na terra, ele pode ter chamado isso aqui de estrela caindo no céu, tá? E não é de espantar, porque eu lembro do pastor Lourenço Olson, foi um americano que pregou aqui na nossa região, era aqui de Varginha, e ele fala do dia mais longo da história, na pregação dele. E aí os cientistas foram questionar ele, porque Josué, na hora que orou, falou assim, para o sol parar e a lua parar. E aí hoje a gente entende que não é o sol que tem que parar, é a terra, né? Que é a terra que gira em torno do sol. Então, orou errado, né? Josué orou errado. Meu irmão, você lembra? No meio de uma guerra, numa batalha, Josué suado, cansado, ele ora e Deus responde. E ele falou, Senhor, para o sol e para a lua. E parou. Aí os críticos dizem, está errado, está vendo como a Bíblia tem erro? Aí o pastor Lourenço Osso, ele diz assim, você acha que Deus, no meio de uma batalha, ia parar a guerra para dar aula de geografia para Josué orar certinho? Então, irmãos, não tem que a gente discutir essas questões, não leva a nada, mas... Então João, ele está tendo essa visão e ele põe o nome de estrela, potências do céu. O que será isso? Que serão abaladas, né? Então, mas é uma confusão no reino do anticristo, tá? Esse selo nos fala de um terremoto, é o primeiro de uma série de terremotos que mudará a superfície da terra, alterando o relevo atual. Então a Bíblia diz aqui, que ilhas sairão do lugar, o relevo será modificado, terremoto como nunca houve. Aqui tem gente que morou no Japão, sabe como que funciona um terremoto. E eu estava no Peru, eu passei por um terremoto lá, pequenininho, mas me apavorei. Eu estava no hotel, acho que no 3º andar, e eu escutei um barulho de sirene, né?
Aí fui correndo, falei, lá tem os avisos, pra você, o lugar que você tem que ficar, em caso de terremoto. Você se esconde debaixo de uma coluna, fica ali para machucar menos, né? Mas no outro dia eu fui olhar um terremoto pequenininho, mas eu fiquei apavorado. Porque mexe com toda a estrutura. Você imagina meio de transporte, quem mora em prédio, com um terremoto desse. Então, Satanás, através do anticristo, não tem mais argumento, não tem mais explicação para falar para os moradores da terra. Ele não tem resposta para ninguém mais, porque criou-se uma confusão, criou-se um caos. Próximo. 7º selo. Ele compreende, irmãos, o conjunto agora de 7 trombetas. E havendo aberto o 7º selo, fez silêncio no céu, quase meia hora. Eu ia fazer uma brincadeira aqui, mas não vou fazer. Esse silêncio de meia hora aí, né? Vamos ver se vocês aguentam ficar quieto lá. E viu os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro. Foi-lhe dado muito incenso para pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça de incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e encheu de fogo do altar, lançou sobre a terra. Houve depois vozes, trovões, relâmpagos, terremotos. E os 7 anjos que tinham 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. Há um teólogo que diz que esse silêncio de meia hora que houve no céu é mais ou menos assim: quando os anjos olharam o que era para fazer, até os anjos ficaram tensos e ficaram apavorados. Porque se os 7 selos, os 6 selos que foram abertos, já causou um estrago tremendo, imagina o que vem agora nessa sequência. Então esse silêncio é um momento tenso, onde os anjos saem quietinho para executar o juízo que precisa ser executado. E aí houve-se a manifestação de Deus, né, esses relâmpagos e tudo isso aí. E uma coisa que eu acho interessante aqui, irmãos, é que ali estão as orações dos santos. Então, a gente ora às vezes e não vê resposta agora, né? E às vezes a gente ora debaixo de uma injustiça: ó Deus, julga a minha causa. Senhor, mexe no processo. Senhor, eu fui acusado. Senhor, eu estou passando por isso. Irmãos, tudo isso está diante de Deus. Nada é desperdiçado, viu? Nada é desperdiçado. E as orações, elas são colhidas, são coletadas e guardadas num lugar especial para Deus responder no momento oportuno. Vamos lá, primeira trombeta. Fogo e sangue. E o primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue. Foram lançados na terra, que foi queimada a sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. Então aqui, você vai começar a ver agora que é tudo 1/3 disso, 1/3 daquilo, 1/3 disso, 1/3 daquilo. Deus vai tirando os recursos. Então o primeiro aqui é 1/3 parte das árvores, de toda a erva verde. E que chuva é essa? Fogo, né, misturado com sangue, saraiva e pedra, fogo e sangue caindo ao mesmo tempo. Então, que período, por isso que a Bíblia diz que é tribulação como nunca houve antes, como nunca existiu. Tudo isso, irmãos, é resultado, é uma manifestação da ira de Deus, que eles chamam de ira do Cordeiro. As injustiças que são praticadas, irmãos, no planeta. Aí a gente fala assim: não tem explicação para isso, gente. Será que ninguém está vendo? Está vendo sim, irmãos. Deus está vendo todas as coisas. E um dia haverá um tratamento, haverá um acerto. E a terra vai ter que se explicar de tudo isso. A Bíblia diz, irmãos, que até a criação geme, aguardando a redenção. Tudo que é feito, tudo que é praticado, inocentes sendo punidos, assassinatos, injustiças, tudo isso está enchendo a taça da ira de Deus, e um dia ela será derramada. Próximo. A segunda trombeta, e o segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançado ao mar uma coisa como um grande monte, ardendo em fogo. Tornou-se em sangue a terça parte do mar.
Morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, perdeu-se a terça parte das naus, dos navios. Então, primeiro uma terça parte das florestas, agora uma terça parte do mar. Então, o que se trata disso aqui, irmãos? Um grande monte ardendo em fogo. O que pode ser isso hoje? Já ouviu falar em meteoros? E a NASA estuda tudo isso. Eu não sei se você já viu um filme chamado Impacto Profundo, onde o camarada vai lá e o meteoro está vindo contra a Terra, ele tem que ir lá numa nave, desembarcar lá, cavar um buraco, pôr uma bomba para explodir o terremoto para ver se desvia da Terra. Cientistas já preveem isso aqui, gente. Que existem meteoros que estão vagando por aí, e que um dia pode atingir o planeta. Tá? Então a própria ciência já entende isso, e cai e causa uma catástrofe tão grande. Agora, irmãos, você tem que entender que com os selos abertos, com aquelas guerras, tudo aquilo ali, o mundo já não está fácil. A terça parte das plantas morreram. E agora a terça parte do mar, dos navios, como que fica? É a entrega das mercadorias. Vamos lá, próximo. Eu vou adiantar para a terceira trombeta. E compreende. O terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha. Caiu sobre a terça parte dos rios, sobre as fontes das águas, e o nome da estrela era Absinto. A terça parte das águas tornou-se absinto, e muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. Então agora, uma terça parte das águas, da água potável, é racionada, vamos colocar ali, é contaminada. Agora, irmãos, uma praga não anula a outra. Acabou essa, né? Agora, qual que vai ser a próxima? Não, ficam os efeitos das pragas anteriores. Se já tinha redução de recurso, terremotos, o mar atingido, e agora o mundo briga por causa da água, gente. Recurso. O Brasil é privilegiado. Eu tive com o pastor Marcelo, ele falou: Paulo, eu tive lá na usina de água aqui da Bélgica, e o que eu vi lá, eu não tomo água da torneira, mas nem matando. Eu falei: por que, Marcelo? Porque eles pegam a água do esgoto, levam para lá, processa, entendeu? O resíduo sólido, eles fazem adubo, mas aquele caldinho volta para a torneira, é tratado, mas volta. No Peru, irmãos, não tinha chuveiro para tomar banho, porque não podia gastar água. A água é escassa. O Brasil é um país privilegiado, mas existem nações que estão tirando água do mar, tirando sal para ver se presta para tomar. Agora Deus vai fazendo o quê? Vai cortando o recurso. Deus vai apertando, vai fechando as torneiras. Aí você vai ver que lá na frente os adoradores da besta ainda continuam xingando, continuam amaldiçoando. Próximo. Quarta trombeta. E o quarto anjo tocou a trombeta, foi ferida a terça parte do sol, terça parte da lua, terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. E olhei e vi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: ai, ai, ai dos habitantes sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas, dos 3 anjos que hão de ainda tocar. Eu não sei o que você sente quando você recebe uma informação dessa. Por isso que a Bíblia diz, irmão, quem é santo, santifique-se mais ainda. Quem é limpo, limpe-se mais ainda. O dia do Senhor virá. O dia do Senhor virá. E nós precisamos estar prontos para ter esse encontro com Ele. Isso aqui não precisamos passar por esse tipo de sofrimento. Então aqui agora, irmãos, muda o ambiente, muda o clima. Eu morei em Curitiba, lá tem uma aranha chamada aranha marrom, um bichinho desse tamanhozinho. Quando a aranha marrom pica uma pessoa, você tem 24 horas para tomar o antídoto. Senão cria bolhas, parecendo que jogou água quente. Nasce aquelas bolhas. E se não tomar o antídoto em 24 horas já era. É um bichinho desse tamanho. Você sabe o que é que controla a aranha marrom? É o rigor do inverno. Quando o inverno é rigoroso, tranquilo. O outro ano, o próximo ano, vai ser tranquilo. Mas quando o inverno é ameno, a aranha marrom prolifera. Ela cresce. E aí, a Secretaria de Saúde já sabe
que se esse ano o inverno foi quente, vai multiplicar a aranha marrom e vai ter muitos acidentes. Então tem que aumentar a quantidade de medicamento, de soro, nos postos de saúde. Isso é porque mexeu um pouquinho ali, ó, pouca coisa, na temperatura. Já muda tudo, irmãos, a questão. Você imagina que nesse período onde a lua, sol, tudo aqui vai ser alterado. O que vai nascer de pragas, o que vai aparecer de doença, de tantas outras coisas. Aí quando você olha lá a morte, as águas lá, 1/3 das águas transformando em sangue. O mar, mesma coisa. Como é que fica aqueles bichos que estão naquela região onde foi afetada? Como é que você acha que fica o cheiro do ar? As cidades litorâneas. Então esse mundo não vai prestar. Se já não presta, vai ficar pior ainda. Vamos lá, por favor. 5ª trombeta. E o anjo tocou a trombeta, viu uma estrela que do céu caiu na terra, e foi lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo, subiu fumaça do poço, como fumaça de uma grande fornalha. Com fumaça de poço, escureceu o sol, o ar. A fumaça vieram gafanhotos sobre a terra. Foi lhe dado o poder que tem os escorpiões da terra. Foi lhe dito que não fizesse dano à erva da terra, nem verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm na testa o sinal de Deus. E foi-lhe permitido que não os matasse, mas que por 5 meses o atormentassem. E seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião, quando fere o homem. Naqueles dias os homens buscarão a morte e não acharão, desejarão morrer e a morte fugirá deles. E o aspecto dos gafanhotos era semelhante de cavalos aparelhados para a guerra. Sobre sua cabeça havia umas coroas semelhantes a ouro. Seu rosto era como o rosto de homem, e tinha cabelos como cabelo de mulher, seus dentes como dente de leão, couraça como de ferro, ruído das asas era como de carro, quando muitos cavalos correm ao combate, e tinha cauda semelhante à cauda dos escorpiões, aguilhão na cauda. Seu poder era para danificar homens por 5 meses, e tinha sobre si o rei, o anjo do abismo, em hebreu, Abaddon, em grego, Apolion. Passado já um ai, e eis que depois disso vem ainda 2 ais. Aqui, gente, é uma engenhosidade para que esses seres apareçam com um propósito. Vamos nos reter aqui a um detalhe apenas. A morte presa por 5 meses. A Bíblia diz que a morte fugirá das pessoas. E o que elas podem fazer? Nada. Você imagina uma pessoa tentar suicídio e continuar vivo? Ah, eu dou um tiro no ouvido. O miolo fica grudado no teto, mas não morre. Ah, eu pulo na frente do trem. Não adianta. E para quem é isso aqui? A Bíblia está deixando bem claro. Para quem não tem o sinal de Deus. Para quem não tem o sinal de Deus. Então, há um monte a tal da teoria da conspiração, né? A gente vê tanta coisa. Ah, isso aqui vai ser um acidente no laboratório. Eles vão perder o controle, vai surgir esse tipo de animal aqui. Outro diz, não, isso aqui é os equipamentos de guerra que tem hoje, ó, parecido com um helicóptero, olha o barulhão. A Bíblia não mostra isso para nós, irmãos. Mesmo porque, eu acho que essa informação estava num livrinho. E o apóstolo João comeu o tal do livrinho. E esse livrinho não está mais aí, porque ele comeu, então nós não temos essa informação. Mas a gente tem o básico aqui, irmãos. A gente tem o básico para entender esse processo de por que a Bíblia chama grande tribulação. Próximo, acabou meu tempo. 6ª trombeta, e tocou o 6º anjo a trombeta, ouvi uma voz que vinha dos 4 do altar de ouro que estava diante de Deus, a qual dizia o 6º anjo que tinha trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora, dia, mês e ano, a fim de matarem a 1/3 parte dos homens. Ó, a 1/3 parte de novo aí, ó. E o número do exército dos cavaleiros era 200 milhões. E ouvi o número deles. Assim vi os cavalos nesta visão. Sobre eles cavalgava, tinha couraça de fogo, de jacinto, de enxofre. Cabeça de cavalo era como cabeça de leão. Da sua boca saía fogo, fumaça, enxofre. Por essas 3 pragas foi morta a 1/3 parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça, pelo enxofre que saía da sua boca, porque o poder dos cavalos está na sua boca, sua cauda, porquanto sua cauda é semelhante a serpente, cabeça, e que tem cabeça, e com ela danifica. Os outros homens que não foram mortos por essas pragas, não se arrependeram,
das obras de suas mãos, para não adorar demônios e os ídolos de ouro, de prata, de bronze e de pedra, de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar, e não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem das suas ladroices. Gente, não vamos aprofundar aqui não. Na época que João escreveu isso aqui, não tinha 200 milhões de habitantes na terra. Não tinha. Como é que ele vai escrever um negócio, arriscar com uma informação dessa? Só que hoje a China, só o exército da China tem essa quantidade de soldados. E outras nações, se você olhar a Coreia do Norte, a mesma coisa. O que mais tem lá é soldado. E o que é que essa trombeta, qual a importância dela? É porque precisa, esses anjos, não é esses aqui, né? Existem anjos, irmãos, que quando rebelaram contra Deus, eles perderam muito do seu poder. Alguns estão por aí, no espaço, perturbando, atentando os outros, influenciando. Mas existem demônios que estão aprisionados para um momento certo. Tem um teólogo que ele traz uma informação que tem demônio que é tão perigoso que Deus falou, tem que prender esse bicho, porque se deixar ele solto, ele destrói o planeta em 2 segundos. De tão violento que é. Estão presos. Então eles serão soltos nesse dia, para esse momento, para liderar essa batalha, essa invasão contra os habitantes da terra e destruir 1/3 dos homens. Próximo. 7ª trombeta. A 7ª trombeta compreende as 7 taças da ira de Deus. Então a gente falou aqui selo, trombeta, e agora vamos falar, domingo que vem, vamos falar sobre as taças da ira de Deus. E tocou o 7º anjo a trombeta, e houve no céu grande voz que dizia: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor, do seu Cristo. Ele reinará para todo sempre. E os 24 anciãos que estão sentados no seu trono, diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, que eras e que há de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. Iraram-se as nações e veio tua ira e o tempo dos mortos para que sejam julgados, e o tempo de dares galardão aos profetas, teus servos santos, e aos que temem o teu nome, e pequenos e grandes, e tempo de destruir os que destroem a terra. Abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca do seu concerto foi vista no seu templo, e houve relâmpagos e vozes, trovões, terremotos e grande saraiva. Então, a última trombeta compreende então 7 taças que a gente vai falar domingo que vem. Amém, gente? Dá uma inspirada que é duro dormir com essas informações, né? Mas a Bíblia diz: para vós que temeis meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas.